Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e hoje eu estou aqui com a convidada, ela que é a Francine Lemos, diretora executiva do Sistema B Brasil. Francine, seja bem-vinda. Obrigada, Vitor. Um prazer estar aqui com vocês. Francine, a gente está passando por um momento único na nossa geração. Há pelo menos 100 anos a gente não tinha uma pandemia tão grande quanto essa. A gente teve a de H1N1, mas foi um pouquinho mais pontual, apesar de ter sido um pouco mais agressiva. Mas eu queria falar um pouquinho sobre esse cenário que a gente está passando agora do ponto de vista de impactos, empreendedorismo. Então acho que esse vai ser o nosso bate-papo de hoje. Antes da pandemia, já cresciam diversas iniciativas e movimentos que buscam incrementar o capitalismo. Quando a gente fala capitalismo, a gente está falando do capitalismo num ponto de vista positivo, né? Sempre trazendo para o centro da questão a sustentabilidade e o impacto socioambiental. O Sistema B é certamente uma dessas iniciativas e talvez uma das mais promissoras, bem articuladas que a gente tem no cenário como um todo. Então eu queria que a gente começasse hoje o nosso bate-papo, você falando em linhas gerais, qual que é a bandeira do Sistema B? Explicando um pouquinho o que é o Sistema B. Ótimo. Bom, o Sistema B é um movimento que nasceu nos Estados Unidos como B-Lab. Aqui no Brasil, a gente é um parceiro, né, um global partner do Sistema B, do B-Lab, e a gente se chama Sistema B, mas no mundo todo ele é conhecido como B-Lab, que tem um propósito promover mudanças estruturais e disruptivas para a gente propiciar o surgimento de um novo sistema econômico. E a gente acredita que a gente precisa, né, como movimento e como sociedade hoje, calcar o nosso desenvolvimento, o nosso sistema econômico de uma maneira mais inclusiva, mais igualitária e regenerativa para todas as pessoas e para o planeta. E a gente acredita muito que os negócios, eles têm um papel fundamental de acelerar essa transição se a gente consegue olhar para os negócios de uma maneira diferenciada, né? Como uma força para o bem, olhando e mensurando não só os aspectos financeiros, mas também os aspectos que geram impacto positivo para toda a sociedade e para o planeta, né? De uma maneira mais sustentável. Então, é um movimento que, além de tudo que a gente faz em termos de advocacy, a gente tem no centro do movimento as empresas B, que são empresas que já nascem com o propósito de gerar um impacto positivo por meio do seu modelo de negócio. E são aquelas empresas que têm o mais alto grau de padrões, de métricas mensuráveis, né, em relação ao impacto social positivo. Então, aqui a gente já está falando não sei se fica evidente, mas assim, a gente já não está falando mais de minimizar impactos negativos, mas a gente está olhando para aquelas empresas que são as melhores empresas para o mundo, que são empresas que, por meio de seus negócios, geram impacto positivo. Então, em linhas gerais, é o Sistema B. Francine, você acha que essa pandemia, esse cenário todo, não só a pandemia, mas o isolamento social, todo esse cenário que a gente tem atual, ele vai atrasar ou ele vai acelerar essa caminhada em direção às formas mais sustentáveis de se fazer negócio? Porque você falou aqui um ponto que hoje eu sinto que algumas empresas ainda veem como, eu estou fazendo um a mais, né? Que eu acho que é essa questão que você acabou de falar de quem tá fazendo impacto, né? Quem tá gerando impacto, ou essas empresas já entenderam e isso vai caminhar independente do cenário que a gente tem hoje? Eu acho que a gente já vinha numa transição, né? Eu acho que essa mudança, se a gente volta um pouco final do ano passado, não é um tema novo, mas é um tema que vinha ganhando uma certa velocidade quando a gente fala de um novo capitalismo, de um capitalismo, né, voltado para que gera valor para todos os stakeholders.
Esse é um tema muito antigo, mas se a gente pega recentemente, no ano passado, a gente teve um movimento importante nos Estados Unidos com o Business Roundtable, acho que as declarações do Larry Fink, falando do propósito, da importância, quando um fundo de investimentos desse porte já coloca isso, mostra que não é algo novo, que é algo que gera valor, que traz consistência. E Davos, esse ano, ele abriu com essa temática, né? Foi aberto com essa temática. Então, a gente tem evidências concretas de que esse cenário ele vinha se acelerando. O que eu acho que na crise, a crise é como se fosse uma rachadura aí nesse sistema que vai acelerar essa consciência da relevância da transformação. A crise, ela revelou, né, assim, ela trouxe com muita força a ineficiência do sistema que a gente se estruturou. Então, a gente foi pego assim de uma maneira muito evidente o nível de desigualdade que a gente vive, e eu acho que por uma questão de saúde isso veio à tona, por um vírus que veio em relação a uma questão ambiental, né? Assim, veio de um bicho, e que eu acho que as pessoas refletem. Embora ela seja a primeira crise dessa proporção, ela não vai ser a única, né? Eu acho que a geração que está por vir vai lidar com crises com um pouco mais de frequência do que a nossa geração viveu e precisa se preparar para isso. Então, é como se tivesse um acordar, um despertar para essas questões. Obviamente, ainda tem muitas empresas que já na crise a gente vê que deu uma resposta inadequada ao priorizar somente o seu acionista e olhar o lucro e o curto prazo. A gente vê que as pessoas estão muito mais atentas. Então, eu acredito muito que, ou por consciência, ou por uma pressão, seja do consumidor, do colaborador e mesmo do mercado financeiro, que hoje está muito mais sensível para as questões ESG, essa crise ela vai acelerar essa transição. Então, o que você acabou de falar praticamente é que a gente vai ter um cenário que eu acho que assim, eu acho que esse termo está sendo já muito gasto, que é o novo normal, né? Mas eu queria então que você contasse pra gente um pouquinho o que é o Covida-20, como que surgiu a ideia, o que ele é, porque se a gente vai viver com essa pandemia, não digo com essa pandemia, mas com esse novo cenário, onde qualquer momento a gente pode ter novos surgimentos de novos vírus e tudo mais, né? O Covida-20 ele vem com um approach, né, bem atual do que vão ser os próximos anos. Então eu queria que você contasse um pouquinho o que é o projeto. Sim, eu acho até que a gente não tem um novo normal, né? Assim, eu acho que a gente está sim criando essa nova realidade e o Covid é um pouco de resposta para tudo isso que a gente está vivendo. Quando a gente olha, a gente já tem por experiência, né, assim, evidências, acho que não tem um dado concreto, mas tem duas coisas que eu acho que é interessante ver essa nova direção vindo. Quando a gente olha o número de empresas que submeteram a um processo de certificação no mundo todo, depois da pandemia, é interessante notar que a gente teve um aumento grande do número de empresas buscando o processo de certificação, que acho que comprova até, retomando um pouco a pergunta anterior, esse ponto de que o mundo está indo para esse novo normal. E quando a crise começou, o que a gente percebeu é que no Brasil a gente tem as micro e pequenas empresas, elas têm uma importância muito grande aí para a nossa economia. Hoje elas representam, acho que mais de 90% das empresas do país são micro e pequenas empresas, enquanto a gente olha em número, e são responsáveis por 60% dos empregos estabelecidos. Então a gente tinha esse dado concreto. Por outro lado, a crise ela trouxe, e eu acho que foi louvável, todo um assistencialismo, né, que a gente não via, a gente não tem essa cultura de doação no Brasil tão estabelecida,
que foi muito bonito de se ver, mas, por outro lado, o que ficou muito evidente é que as iniciativas que estão olhando para uma transformação sistêmica, elas acabaram sendo deixadas de lado. E adicionando a isso, a gente vê que pequenas e médias empresas, que já têm no seu DNA um olhar de impacto, elas são as sementes da nova economia. Então, o nosso pensamento foi, por que não olhar para essas empresas, né, para esse tipo de empresa que sim gera impacto positivo, que atende uma camada, quando a gente olha, que hoje assim não tem uma assistência do governo, porque se a gente olha para a população vulnerável e para o volume de doações que a gente teve, essa camada de certa forma foi assistida, mas inclusive a gente viu algumas pesquisas que tem uma camada da população aí que tem um salário entre 2 e 6 mil reais, que vai ser a população que mais vai sofrer com desemprego. Então, olhando para isso e para o nosso propósito, que é gerar uma nova economia mais equilibrada, mais sustentável, a gente falou, por que não, nesse momento, trazer uma proposta que acelere essa transição e que nutra as sementes da nova economia, que são as empresas de impacto. A crise é muito maior do que o sistema B, e eu acho que esse é um momento que pede colaboração extrema, e justamente por isso que a gente criou o Covida e convidou o capitalismo consciente para se juntar nessa iniciativa e diversos outros atores do ecossistema para fortalecer o ecossistema de impacto no Brasil. Então, o Covida ele é um mecanismo de blended finance que visa financiar, né, apoiar as empresas que já iam bem antes da crise. Aqui a gente não está falando de empresas que não estavam bem, a gente tem esse cuidado. E aquelas empresas que já vinham bem e que têm uma proposta de impacto, ou seja, por meio do seu modelo de negócio, ela beneficia a sociedade ou o meio ambiente, ou ambos, a gente criou essa proposta de financiamento para elas. Sejam empresas B, sejam empresas filiadas a capitalismo consciente, ou seja, qualquer uma outra empresa que tem esse perfil. Então, essa foi a ideia do programa, foi assim que ele nasceu. E hoje a gente tem dentro desse programa 3 frentes, né? Que é quem quer doar, né? Quem quer fazer esse aporte, né? Quem quer investir e quem está buscando o empréstimo, que são esses pequenos e médios empresários. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas 3 frentes. Uhum. A gente tem o Covida, assim, como estrutura de blended finance, a gente tem 3 camadas, na verdade, de perfil de investidor. A gente criou um fundo, é um fundo filantrópico rotativo, que é o fundo Covida, né, que é uma camada para doadores. Então, as pessoas que têm intenção de doar, que queiram investir não somente, né, num assistencialismo, mas numa solução que gera um impacto sistêmico, é esse perfil de doador que a gente busca. O fundo filantrópico ele é muito importante porque, além de ser uma camada que garante o risco, né, porque obviamente tem um risco inerente, ele é um fundo que ajuda a multiplicar o potencial desse tipo de dinheiro retorna para o fundo, a gente pode emprestar para uma outra empresa, né? Então ele vai se multiplicando com o tempo e a gente consegue aportar para mais e mais negócios. Então esse é o fundo filantrópico. E a gente tem 2 perfis de investidor, né? Um investidor que a gente chama de grande investidor, que ele, por meio de uma plataforma de empréstimo direto, né, peer-to-peer, se ele quiser investir a partir de 100 mil reais, ele pode participar das rodadas de negócio, das rodadas de investimento, escolher empresas, né, um portfólio de empresas que a gente apresenta e que já passou por um filtro de seleção, e ele é remunerado a uma taxa de 0,5% com repagamento em até 36 meses. E o terceiro perfil de investidor é qualquer pessoa física que queira investir o seu dinheiro na nova economia a partir de R$500. E aqui é super interessante porque a gente está atraindo investidores que, assim, que são interessados, que estão se envolvendo pela primeira vez com o tema, inclusive funcionários das empresas.
Então é muito bonito ver esse movimento com o pequeno investidor também, e o Covida dá esse espaço. E do outro lado, a gente tem as empresas investidas, né, que são empresas do ecossistema de impacto, que já vinham fazendo um trabalho maravilhoso. Vou dar alguns exemplos, assim. A gente tem, a primeira investida foi a Insecta Shoes, que é uma empresa B, que trabalha com calçados, com sapatos, né, que são totalmente feitos com matéria-prima sustentável, de origem não animal, e usa, inclusive, produtos e tecidos reciclados, né, que veio de algum outro lugar. Então, é uma empresa que trabalha com economia circular, com regeneração e num mercado de moda. Então, tem uma empresa com esse perfil super interessante. Tem empresa como a Vivenda, que trabalha com moradia popular, então faz construção para a população de baixa renda de uma maneira super bacana, que gera um impacto e uma mudança na vida dessas pessoas. Então, a gente tem empresas dos mais diversos perfis, dos mais diversos segmentos, e que o investidor pode, por meio, né, do investimento nesse tipo de empresa, gerar sim um impacto na ponta. Então, tem sido bem atrativo, assim, a gente já fez algumas rodadas e as empresas, elas vão, à medida que elas se apresentam, elas vão capturando, né, esses investidores. Tem sido um processo bem bonito, inclusive. E Francine, você tem percebido que hoje a gente tem um volume grande de negócios necessitando desse apoio financeiro? Ou esses pequenos e médios empresários eles ainda estão um pouco, não vou dizer assustado, mas um pouco aguardando, né, o cenário para ver para onde que nós vamos? Porque a gente está falando aqui de uma coisa que no final do dia é a questão do investir e na outra ponta do pegar um empréstimo, né? Por mais que seja a taxa de empréstimo seja quase inexistente aqui, quando a gente fala de 0,5%, quando a gente compara um empréstimo, por exemplo, bancário, não tem nem como comparar os dois. Mas você sentiu esse crescimento desses negócios necessitando desse apoio financeiro? Qual que é o cenário geral hoje, do ponto de vista do pequeno e médio empresário? Quando a gente olha para o pequeno e médio empresário, infelizmente eles não têm uma robustez de caixa como uma empresa grande. Então, logo no início da crise, a gente já sentiu boa parte da nossa rede preocupada com a sua própria sobrevivência. Então, são empresas que conseguem segurar um caixa de 3, 4 meses, mas mais do que isso não sobreviveriam. Até por isso, a nossa velocidade para colocar o Covida de pé, né? A gente praticamente estruturou o produto e a solução em 2 semanas e a gente já saiu para captação, justamente por essa urgência, né? Eu acho que tinha uma urgência, principalmente das empresas menores. E uma outra questão é acesso a crédito, né? A gente tem dinheiro disponível, mas conseguir o crédito não é uma coisa muito simples. E geralmente, quando você vai para um banco maior, né, buscar um empréstimo, os entraves e o perfil de análise ele é tão criterioso que nem todas as empresas conseguem ter acesso a esse crédito. Então, essa é uma solução que é muito mais, como a gente fala, empréstimo direto, é muito mais simples. Obviamente, a gente tem um cuidado, né, para olhar para o risco e apoiar esse empreendedor, mas tem essa preocupação do outro lado com o impacto, é um processo humanizado, e o feedback que a gente tem, assim, o cuidado e a parceria que a gente acaba construindo com essas empresas é muito diferenciado. Então, eu acho que é algo novo, eu acho que é algo novo para o mercado. No início era até um pouco difícil de explicar, mas eu acho que soluções como essa, elas deveriam ser mais frequentes. Inclusive, acho que o Covid ele não veio para a crise, eu acho que é uma solução que a gente tem intenção de manter aí para os próximos anos e apoiar o crescimento e o fortalecimento do ecossistema de impacto no Brasil. Legal.
Francine, o Sistema B, ele em vários países propõe novos enquadramentos legais para as empresas. Como que está essa questão aqui no Brasil? Eu queria que você explicasse um pouquinho para o ouvinte essas mudanças. Essa para a gente tem sido uma bandeira bem importante, porque quando a gente fala, né, assim, que o Sistema B tem como visão um sistema econômico inclusivo, equitativo e regenerativo, para que as empresas protagonizem essa visão, elas precisam adotar 3 elementos principais. Primeiro, ter um propósito claro de gerar impacto positivo, seja social, seja ambiental, por meio do seu negócio. Ela precisa ter responsabilidade, ou seja, instrumentos dentro da sua governança, dentro dos seus processos, que garantam que esse propósito se realize. Muito a gente fala de governança de stakeholders, enfim, mas o que a gente está olhando aqui, quais são os instrumentos dentro da governança que vão permitir que a empresa se responsabilize? E, por fim, transparência. Ou seja, a empresa que mensure e apresente, né, informe para o mercado toda a avaliação que ela faz do seu negócio, não apenas financeiro, mas considerando todos os outros aspectos. Esses elementos eles foram consolidados numa certificação, que é a certificação B, mas a gente acredita que qualquer empresa no mundo, né, ela pode se comportar, pode e deve se comportar como uma empresa B a partir desses 3 elementos. E por isso, um dos instrumentos de governança para stakeholders é a linguagem legal, que são as cláusulas B, né? Então a gente construiu as cláusulas e a nossa jornada é que essas empresas assumam um compromisso fiduciário para gerar impacto positivo e vincula a responsabilidade do administrador a esse propósito, considerando todos os stakeholders na sua tomada de decisão. Então, a primeira coisa que a gente foi revisar essa linguagem legal como um instrumento concreto, e o que a gente propondo é criar as sociedades de benefício SA. Então, toda sociedade, toda empresa que seja SA, ela poderia se tornar uma sociedade de benefício e incluir essas cláusulas B dentro do seu estatuto. Essa é a nossa ideia. Então, acho que é algo que a gente vem caminhando com bastante força. O Sistema B participa da N-Impacto e a gente vem juntos construindo aí essa proposta para o Brasil. Alguns países no mundo já têm essa legislação. Então, por exemplo, na Itália a gente tem a Società di Benefício, nos Estados Unidos, Benefit Corporations. Então, a gente já vê isso acontecendo em vários países do mundo. Francine, era esse ponto mesmo que eu queria falar. Em alguns países a gente já tem um cenário um pouco mais estruturado, vamos assim dizer. E vocês já vêm trabalhando já há algum tempo aqui no Brasil. Como que você vê ainda, quais são os desafios que a gente ainda tem no Brasil e qual que é a nossa diferença em relação aos outros países que já estão aí num cenário mais maduro, principalmente quando a gente fala do Sistema B, né? Quando a gente fala em relação às empresas B, eu acho que nos Estados Unidos, principalmente, até por serem o local onde vocês nasceram, né? Tem uma discussão já muito mais longa, de alguns anos. Como que você vê, então, esse cenário do Brasil, como que ele está localizado no mundo como um todo? Eu acho que a gente tem alguns elementos, né? Assim, eu acho que a gente tem mercados como o europeu, por exemplo, que ele é muito mais sensível e de longa data, e mesmo americano, para as questões de sustentabilidade. E aí, como eu falei, esses mercados, em específico Europa e Estados Unidos, pós-pandemia, teve um boom de certificação, assim, taxa de submissões de empresas que submeteram ao processo, em alguns países chegaram a ter um incremento de 50%, o que é impressionante, e mostra a robustez e a maturidade desses mercados em relação a isso. E no Brasil ainda é algo mais novo, né? Eu acho que o Sistema B já vem advogando por isso e vem trazendo a tônica, e a gente tem outros atores, como o ICE, enfim, que estão trabalhando, né, o tema do impacto positivo no Brasil.
Agora, um outro elemento que para mim é super importante, que é uma discussão que começa, a gente ainda vê em uma crescente, mas está em um nível muito diferente do que a gente considera nos outros países, que é o olhar do investidor. Conversando com algumas empresas e CEOs de empresa brasileira que tem subsidiárias no mundo todo, eu lembro, me tocou bastante um deles que logo depois que passou por uma fusão, ele falou, bom, de todos os roadshows que a gente fez para apresentar, de 10, 9 roadshows, os investidores, a primeira pergunta que eles faziam é qual que é o meu plano de sustentabilidade? Então, no mundo todo, tem uma sensibilidade muito grande e crescente do lado dos investidores para as questões de ESG. Aqui no Brasil é um tema novo e que está começando. Eu acho que aqui reside uma diferença muito grande, né? Eu acho que aqui no Brasil, se a gente fosse apostar em algum lugar, eu acho que a gente precisa dar voz e luz para isso, para a gente trazer mais investidores que têm essa sensibilidade. Porque onde você aloca o seu dinheiro, e aí o Covida também é muito sobre isso, diz muito daquilo que você vai construir para o futuro. No ano passado, a gente ficou muito feliz de ter construído com a B3. O ISE adotou critérios do B-Impact Assessment, e eu acho que isso já, por si só, já fez uma diferença grande e, inclusive, trouxe muitas empresas de um porte maior que não conheciam o Sistema B para olhar para a certificação de uma maneira mais criteriosa e despertou muita curiosidade aí no mercado sobre o Sistema B. Então, eu acho que ações como essa, elas vão fazer com que o mercado brasileiro amadureça. Eu acho que aqui no Brasil a gente ainda tem uma jornada longa nesse sentido. Francine, a gente vai caminhando aqui para o final do nosso podcast. Eu acho que a gente ainda tem bastante a caminhar, mas é muito legal ver iniciativas como o Covida20. Foi o que você falou, não é uma iniciativa só para o momento de crise. Eu acredito que seja uma iniciativa para os próximos anos. E eu queria deixar aqui um espaço para você deixar uma última mensagem para o ouvinte. O que eu gostaria de falar é que a nova economia não é tão nova, ela já é uma realidade e eu acho que as pessoas puderem se atentar para isso. A gente acredita muito na força dos negócios para promover as mudanças e a gente precisa das pessoas consumindo negócios de empresas B, de empresas sustentáveis. A gente precisa de investidores investindo em empresas B e no final do dia a gente está falando de pessoas. Então eu acho que à medida que a gente tem pessoas com esse olhar, mais e mais a gente vai conseguir fazer a transformação que a gente quer ver no mundo, porque no final do dia cada ato de consumo e de investimento é um ato de escolha. Então, se eu pudesse deixar um recado, vamos olhar com mais cuidado para isso. Francine, queria agradecer sua participação. Tchau, muito obrigada. Ao ouvinte, a gente se vê no próximo programa. Até lá, tchau.